Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com todos. Vejamos a santa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo para este domingo, 13 de agosto de 2023, Dia dos Pais. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. E eu espero em sua palavra. Hosana, ó Senhor, vem, me salva. Vejamos com atenção, amor e carinho, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus capítulo 14, versículos 22 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu mesmo, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Precisamos procurar entender um pouquinho, digo assim, que quando se refere em fé, um pouquinho, Jesus nos deu um grande exemplo daquela sementinha que é a menor de todas, a semente da mostarda. Por isso eu disse um pouquinho de fé. Então, nós precisamos sempre ter os olhos firmes em Jesus. Não podemos desviar o nosso olhar de Jesus. O nosso foco precisa ser Jesus. Aqui nessa passagem está um exemplo do que eu estou falando. Eles avistaram Jesus caminhando sobre as águas. Imaginaram que eram fantasmas e ficaram apavorados. Jesus disseram: não tenhais medo, sou eu. E aí Pedro: Senhor, se és tu, ordena que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. Ele disse: vem. E ele foi, saiu da barca e caminhou durante um certo tempo, tranquilamente, olhando fixamente em Jesus. Mas quando ele tirou o foco de Jesus, ele começou a afundar. O que significa isso? Significa que nós não podemos tirar o foco
de Jesus, ou seja, a nossa atenção, a nossa concentração precisa estar em Jesus, porque Ele é o guia, Ele é a luz, Ele é a vida, Ele é o nosso tudo. Se nós desviar o nosso olhar, nós vamos desviar a atenção. Ora, se nós desviar a atenção, nós vamos sentir medo e nós podemos afundar. Nós podemos ver que essa palavra, esse trechinho que Jesus disse, não tenhais medo, muitas e muitas vezes ele disse isso, muitas e muitas vezes. Não tenhais medo, acredite, tenha fé, não tenhais medo, sou eu. Não tenhais medo, eu sou a vida. Não tenhais medo, eu sou o Salvador. Então esse termo Jesus sempre empregou, e Ele está sempre empregando em suas palavras, nos pedindo: não tenhais medo, tenha fé. Por menor que seja a nossa fé em Cristo Jesus, nós teremos a salvação e nós não afundaremos. Porque nesse evangelho de hoje, nós podemos deduzir que o mar, as tempestades, os ventos que eram fortes e que eram contrários, significam todas as tempestades que nós passamos ao longo de nossas vidas. São maremotos, tempestades, ventanias, raios e muitas outras tempestades que nós enfrentamos ao longo da vida, mas não podemos perder a fé, não podemos tirar o foco de Jesus. Nosso olhar deve estar constantemente fixo em Jesus para que nós possamos caminhar na glória do Senhor. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia, um domingo iluminado e abençoado e um feliz dia dos pais para todos os pais, e que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso reladeça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invoca